Você já se pegou numa situação onde você foi egoísta com alguém e depois se arrependeu? Você já se pegou numa situação onde, num diálogo, as coisas saíram um pouco fora de controle e você ficou sem saber como lidar com aquilo, depois ficou se sentindo mal? Esse tipo de situação, esse tipo de ocorrência é muito comum. E esses são os dois temas que estão muito conectados que vão ser abordados na live de hoje. Se você não conhece esse perfil, meu nome é Gleidson Botelho e o tema principal aqui é autoconhecimento. Eu estou aqui para trazer para você insights, conhecimentos, teorias, sabedorias, para te auxiliar na sua caminhada em busca do seu próprio autoconhecimento. Nada do que eu falo aqui é a verdade profunda do universo, mas tudo que eu falo aqui tem a intenção de te ajudar a encontrar essa verdade por conta própria. Eu coloquei essa semana na caixinha a seguinte questão. Falei, me dá um tema, me sugira um tema de uma coisa que você quer ver numa live minha, que tem a ver com autoconhecimento. E esses dois temas surgiram, achei eles excelentes, muito conectados, fiz uma enquete, o pessoal gostou, aprovou e quer muito esse tema. Então estamos aqui hoje para tratar desse tema, egoísmo e diálogo na sociedade, egoísmo no dia a dia. E eu já quero começar falando com você sobre uma questão bem legal. A pessoa que mandou essa questão do egoísmo, ela colocou assim: o egoísmo no dia a dia e como combater isso. Olha que bacana, a ideia de que a gente precisa combater o egoísmo, ela vem do nosso próprio ego. Olha que legal, eu vou explicar isso para você bem direitinho, mas é interessante você já perceber isso. Não é necessário combater, no sentido de lutar contra ou de ir contra. Não precisa. Seu ego, ele existe por um motivo. O que você precisa entender qual é o propósito, qual é o lugar, para que existe o seu ego. E aí, a questão do egoísmo, do egocentrismo e outras coisas mais incômodas, elas começam a serem resolvidas gradativamente, conforme você coloca cada coisa no seu lugar. Então, não é necessário combater, não é necessário lutar contra, não é necessário ir contra. É necessário aprender qual é o lugar de cada coisa. O ego tem um lugar dele. Você tem o seu lugar. Já imaginou aquela pessoa que nasceu para ser artista, que sente lá no fundo da alma dela que ela precisa trabalhar com a arte para se sentir viva, e aí ela vai trabalhar em outra coisa nada a ver. Vai trabalhar com direito, com medicina, com qualquer outra coisa. Como é que essa pessoa vai se sentir na vida dela? Ela está lá trabalhando em outra coisa, não gosta do que ela está fazendo e sente que ela precisa trabalhar com arte. Essa pessoa vai se sentir perdida, ela vai começar a ficar irritada, vai entrar em vários processos psicológicos bem desconfortáveis, desagradáveis no mínimo. É a mesma coisa com o seu ego dentro de você. Você precisa colocar ele no lugar dele. Quando essa pessoa começa a trabalhar com o que ela sente que ela precisa fazer, mesmo que ela mude com o decorrer da vida e sinta outras coisas e vá se adaptando, mas quando ela começa a fazer isso, ela começa a se sentir melhor. E é exatamente isso que você precisa fazer com o seu ego. Colocar ele no lugar dele. Claro que essa não é uma tarefa exatamente fácil. Também não posso dizer para você que é uma tarefa exatamente difícil. Mas eu posso te dizer que ela costuma ser desafiadora. No geral, é bem desafiador colocar o seu ego no lugar. Mas vamos conversar sobre isso. Eu vou conectar esses dois assuntos para você. O egoísmo no dia a dia, tá? E o diálogo na sociedade. Eu acho muito importante a gente começar falando primeiro sobre o egoísmo no dia a dia e depois sobre o diálogo na sociedade, que você vai entender o porquê. Num diálogo na sociedade, onde quer que você esteja, diálogo pressupõe pelo menos, né, duas pessoas. Se for uma pessoa, só é monólogo. Só que é muito interessante que quando você está conversando com alguém, antes de existir um diálogo, existe um monólogo. E num diálogo nunca são só duas pessoas. Se eu estou conversando com você, eu estou conversando com você a partir de vários pontos de vista. E esses dias eu vi no Instagram uma publicação, não sei de quem era essa frase, mas eu achei muito interessante. Se alguém souber, deixa nos comentários aqui, que eu vou achar maravilhoso saber quem foi o autor disso. Não me lembro. Que diz mais ou menos assim: num diálogo com alguém, tem sempre mais de uma pessoa envolvida. Tem eu, como eu me vejo, tem você, como você se vê, tem você, como eu te vejo, tem eu, como você me vê, e tem
eu como eu realmente sou e você como você realmente é. São 6 pessoas envolvidas em um diálogo. Imagina quando tem mais gente na roda. Então, eu vou falar já já com você sobre essas 6 pessoas e muitas mais, tá? Que se envolvem em qualquer conversa que nós tenhamos, seja uma conversa interior ou seja uma conversa com alguém, tá? Uma conversa exterior. Existe uma gama de gente envolvida, uma gama de complexos, personalidades que precisam ser levadas em conta. Sabe aquela pessoa que, e você, todo ser humano já passou por isso ou vai passar algum dia na vida, você quer e não quer uma mesma coisa ao mesmo tempo? Ou então, ao mesmo tempo, você deseja ter ou conquistar ou, enfim, vivenciar duas coisas que aparentemente ou de fato são opostas entre si. Você quer duas coisas que são opostas. E aí você fica numa tensão. Ou então você quer ao mesmo tempo uma coisa e sente que não pode ter aquilo. Você quer e não quer. E aí fica nessa tensão também. Essas tensões existem, já dentro da gente já existe um monte de tensão. Imagina fora. Então, para falar do egoísmo, primeiro você precisa entender o que é o ego. O que é ego? O ego, ele é aquela coisa que você fala assim, eu sou assim, não sou assado. Por exemplo, alguém te pergunta assim, quem é você? O que você faz da vida? Como que você leva a vida? Você vai falar, meu nome é fulano de tal, tem tantos anos, eu gosto disso, tenho interesses por aquilo, eu detesto fazer tais coisas, eu sinto isso sobre tal coisa, e você começa a dar essas opiniões. Tá? Até certo ponto, essas opiniões são do ego. Passou disso, começa a ser de outras coisas, tá? Começa a envolver já outras questões, sombra psicológica e por aí vai. Mas o ego, ele está no meio disso. Você imagina comigo um círculo bem grande, tá? Esse círculo aqui é a sua energia toda, consciente e inconsciente, os dois. No centro desse círculo você tem uma ilha, um pouco mais elevada, tá? No meio dessa ilha você tem o ego. Essa ilhazinha é o consciente, aquilo que você sabe sobre as coisas. Ou que acha que sabe, às vezes nem sabe. Mas aquilo que você acha que sabe é o consciente. É essa ilhazinha aqui. No meio dessa ilhazinha tem o ego. O ego, ele é o centro do campo consciente. Então, quando você percebe as coisas e gerencia a sua percepção consciente com o ego. Desde que você esteja numa situação psicológica saudável. Beleza? Se você estiver numa situação psicológica desequilibrada, com alguma patologia, aí é bem diferente. No geral, uma pessoa que está numa situação psicológica saudável, o ego dela gerencia o centro da consciência. Mas aí a gente vai começar a entender outras coisas que não vêm ao escopo da live de hoje, senão a gente foge muito do assunto. Mas basta você saber por hora que o ego nem sempre está no centro da consciência. Às vezes tem um complexo, às vezes tem uma sombra psicológica, coisas do tipo, tá? Mas no geral é quando você fala assim, eu gosto disso, gosto daquilo, tenho interesse nisso, ou detesto aquilo, tenho tal idade, meu nome é esse. Essas coisinhas que identificam a sua pessoa para o mundo tem a ver com ego, tá? Que é diferente de persona, que não é o tema de hoje, mas basta você saber que são duas coisas diferentes. Então, ego é isso. Abaixo dessa ilhazinha que eu descrevi para você aqui no centro, tem a ilhazinha, abaixo dela tem o centro da ilha toda, que é tanto o centro dessa ilha pequenininha quanto o centro do círculo maior. Esse centro é o que a gente chama de self, o que o Jung chamou de self. Você também pode chamar esse centro de centelha divina. Você também pode chamar ele de Deus. É uma parte de Deus dentro do humano. Olha que legal. Jung, ele percebeu isso, tanto pela experiência pessoal dele com atendimentos, com pessoas neuróticas, psicóticas, esquizofrênicas e por aí vai, quanto pelo estudo que ele fez das terapias, das filosofias orientais. Os orientais já falavam disso há muito tempo, só que com outra linguagem. Então, quando eu falo para você, que eu falei no começo da live, que você combater o ego não é a saída, tem a ver com tudo isso que eu estou te falando aqui agora sobre o self. Entendeu? Quando você combate o ego, é o próprio ego lutando contra si mesmo. Ou é um complexo emocional lutando contra si mesmo. E aí você fica como uma cobra mordendo o próprio rabo. Não vai dar certo.
Agora, quando você começa a entender qual é a posição que ele ocupa, ele não é o centro da sua energia toda. Quando você começa a entender que existe muito mais coisas que você desconhece do que coisas que você conhece ou acha que conhece, porque muitas vezes você acha que conhece alguma coisa, acha que sabe, na verdade, depois de um tempo você descobre que não sabia nada. Quando você entende que a sua percepção consciente das coisas ignora o mundo inteiro ao seu redor, aí você começa a se colocar num lugar de humildade. Você começa a se colocar num lugar de admitir que você é capaz de certas realizações, sem se anular, mas você também nos coloca num lugar de Deus, de self, de totalidade. E aí você começa a a trabalhar esse ismo do egoísmo. Esse sufixo ismo, ele, dentre outras coisas, ele tem uma conotação patológica, uma conotação de algo que dá a entender uma doença. Por isso que hoje em dia, por exemplo, já está amplamente divulgado que o termo homossexualismo não é bacana, porque não é uma doença. Homossexualidade não tem nada a ver de doença. Então, o egoísmo, ele denota uma conotação patológica, uma situação de desequilíbrio interno. E como que isso acontece? É quando essa pessoa, eu, você, todo ser humano, quando nós como humanos começamos a perder a noção de que para além do ego, que está nessa ilhazinha pequenininha, existe um mundo inteiro. E que esse mundo inteiro é conhecido pelo self, pela centelha divina, por Deus, mas não por você. Você pode vir a conhecer outras partes desse mundo todo através dessa relação entre o seu ego e o todo, a centelha divina, o self, Deus. Através dessa relação, você começa a conhecer coisas desconhecidas. Tem uma coisa maravilhosa, eu aprendi isso assistindo Alan Watts, filósofo excelente, que é o seguinte: percepção é seleção. Quando você percebe uma coisa, você está selecionando. E quando você seleciona, você exclui todo o resto. Se eu estou focado aqui, olhando para a tela do celular, percebendo, principalmente isso aqui, um pouco da minha visão periférica, eu estou selecionando isso aqui. Tudo que tem atrás dessa parede, tudo que eu sei que existe pela casa, está sendo excluído nesse momento. Então percepção é seleção. E o ego, ele percebe o tempo todo. Ou seja, ele seleciona o tempo todo. E quando você seleciona, você exclui o inconsciente. Você exclui o desconhecido. Só que tem um problema. Você não pode fazer isso por muito tempo. Porque senão, você começa a entrar numa situação patológica de egoísmo. Egoísmo. Com essa conotação de doença, de desequilíbrio. Entendeu? Agora, como é que você lida ao invés de combater com isso no dia a dia? Muitas pessoas, eu não sei qual foi o caso de quem mandou essa pergunta, mas algumas pessoas podem olhar para essa questão, o egoísmo no dia a dia, e como lidar com isso, como combater isso, como trabalhar isso, e elas podem pensar em outras pessoas com quem elas convivem. Talvez a pessoa pense em alguém com quem ela convive e lembre daquela pessoa e fale: nossa, mas fulano é egoísta. Não, fulano faz isso, faz aquilo, fulano é assim, é assado. E aí começa a julgar aquela pessoa e não percebe que ela mesma entrou numa vibe egoísta. Ela mesma está agindo com egoísmo, sem perceber. Então é muito importante ter isso em mente. Quando a pessoa coloca o ego dela numa posição de equilíbrio, uma coisa muito importante começa a acontecer. Ela percebe que ela também falha. Ela percebe que ela tem uma sombra psicológica. E quando você percebe a sua sombra psicológica e você começa a se aprofundar nela, uma das coisas que começa a surgir é empatia, respeito e compaixão. Falei uma coisa, eu falei três, né? 3 coisas que começam a surgir. Você começa a julgar menos e a tentar, pelo menos, compreender mais. E nesse processo você vai avançando no seu autoconhecimento. Então o egoísmo, ele não pode, nem deve e não vai dar certo se você tentar resolver ele no outro. Não vai dar certo se você chegar para alguém e tentar falar com essa pessoa: olha, você está sendo egoísta, lida assim, lida assado. A pessoa pode te ouvir, ela pode refletir sobre isso, nesse caso ok. Mas, muito antes disso, o principal
é eu olhar para dentro de mim mesmo e ver aonde eu estou agindo de maneira egoísta na minha vida. E você olhar para dentro de você. O Jung, ele fala uma coisa que eu acho fantástica, ele diz que é mais ou menos assim a frase dele: assim como o indivíduo age, a nação agirá também. A nação age assim como o indivíduo age. E agora eu já estou começando a entrar no tema da sociedade, o diálogo na sociedade. Se eu, individualmente, não estou nem aí para trabalhar meu autoconhecimento, para perceber onde eu estou sendo egoísta, para avaliar minhas sombras psicológicas, para entender todas essas questões interiores, a sociedade, o povo, onde eu vivencio, onde eu experimento a vida, reflete exatamente isso. Tanto na minha realidade pessoal, que é uma bolha, tá? Eu tenho uma bolha de uma realidade, você tem outra bolha, e de vez em quando as nossas bolhas se comunicam. Se você está assistindo aqui minha live, quer dizer que as nossas bolhas de realidade estão se comunicando. Mas não quer dizer que tudo que eu vivo é exatamente o que se vive. Não quer dizer que tudo que eu percebo, sensorialmente mesmo, 5 sentidos, é o que você percebe. Isso aí muda drasticamente de pessoa para pessoa. Agora, quando você começa a perceber a posição do seu ego e se colocar nessa situação de compaixão, de tentar julgar menos, de tentar compreender mais, é claro que algumas situações vão ser mais desafiantes para você. Outras situações vão ser um pouco mais tranquilas para você. E para todo mundo é assim. Agora o ponto é, na situação que é mais desafiante, qual é a sua postura diante disso? Você busca ainda assim olhar para dentro de si ou você não está nem aí? Então o autoconhecimento também vai ter dessas. O autoconhecimento, a busca por se conhecer, é um caminho sem volta. A partir de um determinado limiar, não dá para voltar atrás. Que é uma frase que o Einstein disse, ele disse mais ou menos isso. Depois de alcançado um nível de consciência, você não volta mais. E é isso mesmo. Depois que você entende algumas coisas no mundo, você não consegue mais não ver aquilo. Sabe quando tem um desenho abstrato e aí alguém chega e mostra pra você assim: ah, aqui tem um cavalo, por exemplo. Você fala: onde é que tem um cavalo? Não tô vendo. Aí a pessoa te fala: aqui, ó. Aí ela te mostra. Aqui a orelha, aqui o rabo e tal. Aqui o focinho dele, aqui a pata, aqui o tronco. Aí você pega e... putz, cara, tinha um cavalo aqui, eu não via. Toda vez que você passa ali, você olha para aquela obra, você vê um cavalo. Você não consegue mais não ver. Não dá para desver. E com o autoconhecimento é a mesma coisa. Tem uma questão aqui. Que legal essa frase sobre diálogo, adorei. Bacana. Bom, então, o ponto aqui, voltando agora, já passando um pouco mais para a sociedade, para esse diálogo na sociedade, é que você só pode dialogar quando você entende que dentro de você tem tudo isso. E quando você começa a colocar o ego na posição de ego. Então, por exemplo, aquela pessoa que acha que ela controla o mundo, que o mundo gira em torno dela, a gente chama de egocentrismo. Ismo também. E esse sufixo ismo, como eu já disse, denota algo de patológico. Agora, para a gente falar de o diálogo na sociedade, tem uma frase maravilhosa, tá? Uma frase não, uma citação, um parágrafo do livro O Despertar da Águia, do Leonardo Boff. Um livro excelente, tá? Antes desse livro ele escreveu também A Águia e a Galinha. Super indico para você. A Águia e a Galinha e O Despertar da Águia. Os dois se complementam, tá? É interessante se você puder ler primeiro a Águia e a Galinha, depois O Despertar da Águia, que a compreensão fica mais ampliada. Se você ler o contrário, você vai entender também. Mas se você ler Águia e a Galinha depois Despertar da Águia, você entende melhor as coisas. E o Leonardo Boff é excelente, tá? Carinho guiando, maravilhoso. E essa citação dele eu achei excelente, eu quero trazer para você aqui em primeira mão, porque ela sintetiza praticamente tudo do que eu estou falando aqui para você e do que eu vou falar agora sobre esse diálogo na sociedade, tá? Olha que bacana essa frase dele, essa citação. Na verdade ele está falando sobre o povo. Eu vou acrescentar esse conceito de povo aqui para você porque tem tudo a ver. A categoria povo se contrapõe às classes sociais. Em termos analíticos, povo não existe como algo dado, algo previamente estabelecido. Povo é o resultado da articulação entre movimentos, comunidades, agrupamentos humanos que romperam a situação de massa inconsciente
e sem projeto próprio. Então quer dizer, você precisa, para se formar um povo, buscar autoconhecimento. E aí ele continua. Encontram-se ao redor de uma consciência coletiva, de um projeto comum, de práticas adequadas à consciência e ao projeto. Encontram-se para construir uma história e uma identidade próprias nos limites de um determinado território. Então quer dizer, o povo busca crescimento também. Não é algo que, depois de conquistado, está finalizado. Então, além de você buscar o povo ser construído a partir da busca por autoconhecimento, por mais consciência, você também cresce conforme você vai se adaptando e vai se formando enquanto povo. O autoconhecimento é sempre crescimento ilimitado, porque, como eu disse, existe muito mais de desconhecido, de inconsciente, do que de conhecido. E o Leonardo Boff continua. Ao conceito de povo pertence a superação dos interesses só classicistas e a busca de um bem comum com a assunção de um projeto participativo e igualitário para o conjunto da sociedade. Povo está sempre em construção contra forças e grupos que querem reduzi-lo à massa. É do livro Despertar da Águia, do Leonardo Boff. Olha que legal. O povo está sempre em construção para não ser reduzido à massa. O que é massa nesse caso? É aquele grupo de pessoas, a gente vai falar aqui de um grupo humano, que está inconsciente sobre a realidade de si mesmo. Num grupo humano, seja de 10 pessoas ou 10 milhões, não importa. A consciência que cada indivíduo tem de si, ele traz para o grupo. E aí o grupo, ele é a média da consciência, da vibração, da frequência de todos os integrantes desse grupo. Se o grupo tem 10 integrantes, ele é a média desses 10. Se tem 10 milhões, é a média dos 10 milhões. Então, se desses 10, você tem 8 pessoas que não estão nem aí para autoconhecimento, não buscam, não querem nem saber. Você tem 2 que começaram já nesse processo, a média vai ser a relação desses 10 juntos. Das 2 que estão buscando e das 8 que não estão nem aí. E por aí vai, para qualquer número de grupo que seja. Agora, você imagina um grupo de 10 pessoas, onde 9, 8 pessoas buscam autoconhecimento. E 2, uma, não está nem aí para isso. Imagina como vai ser a relação desse grupo. Imagina como que vai ser o diálogo desse grupo. Porque o diálogo entre 2 pessoas que não estão nem aí para se conhecer, ele é um diálogo, no geral, recheado de julgamento. Porque quando você não quer se autoconhecer, quando você não busca entender o seu mundo interior, você julga. É muito fácil julgar quando você não olha para dentro de você e percebe os demônios que tem dentro de você. Quando você olha a sua sombra psicológica, olha a quantidade de coisa que você faz, que também pode magoar o outro, que também pode acontecer assim um assado com outra pessoa, você começa a perceber que você também falha. Como eu já disse, que você também é humano. E aí você tira o ego daquela posição de achar que ele é o todo, porque aquela pessoa que você fala, por exemplo, quando você se percebe numa posição que você fala assim, nossa, eu não me via como humano, porque eu me colocava acima dos problemas das pessoas, eu me colocava acima dos meus problemas e não lidava com eles de maneira humana, aprendendo com aquilo e crescendo. Essa pessoa que está acima da humanidade se vê como Deus, inconscientemente. E aí quando você se coloca nessa postura de entender que você também tem sombra, que você também julga, que você também falha, que você também pode fazer coisas que podem vir a magoar outras pessoas, você começa a julgar menos. E esse é um grupo que vai dialogar de maneira a encontrar um consenso, a crescer, e aí vai funcionar mais ou menos aqui da maneira como Leonardo Boff descreveu. Olha que legal. Agora um grupo que tem como média pessoas que não estão nem aí para isso, ele vai funcionar com julgamento, vai funcionar com discussão que não vai levar a nada. Quando você busca autoconhecimento, se você, e quando você, porque uma hora acontece isso, se desentende com alguém, esse desentendimento serve para crescimento pessoal. Isso vai funcionar no relacionamento afetivo, isso vai funcionar no relacionamento de negócios, isso vai funcionar entre amigos e amigas, vai funcionar na família. Se eu busco autoconhecimento e uma outra pessoa não,
a gente se desentende, essa pessoa que não busca autoconhecimento, ela vai ficar com essa questão, vai continuar julgando, etc. É uma questão dela, é individual. Quando essa pessoa buscar autoconhecimento, ela vai crescer com isso. Agora, quem já busca, vai pegar esse desentendimento, vai olhar para dentro de si e vai encontrar uma forma de aprender alguma coisa com aquilo e vai crescer consigo mesmo, consigo mesma. Isso funciona nos relacionamentos afetivos. Você imagina um relacionamento afetivo que não tem nenhum atrito. É um relacionamento afetivo que não cresce. Porque esses atritos, que não quer dizer discussão, não quer dizer briga, não quer dizer desentendimento grave, aquelas coisas de barraco, quer dizer atrito, quer dizer eu tenho uma opinião, você tem outra. Eu e a Priscila, a gente se desentende e a gente cresce com cada desentendimento. Então, se eu acho uma coisa, a Priscila acha outra, e ela fala pra mim, não é assim porque é assim, e eu falo, não, não é assim, é assado porque é assado. Pronto, a gente não cresce com isso, a gente não chega num consenso. Agora, se eu falo, olha, eu acho que é assado por causa disso, disso e disso, e ela fala, não, eu acho que é mais assim, por causa disso, disso, daquilo. E aí eu falo, putz, realmente, eu acho que pode ser assim, porque tem isso, isso e isso. Só que o assado também tem isso, isso, aquilo que tem a ver. Você não acha? Ela fala, eu acho. Mas eu acho que tem isso assim também que colabora e tal. Pronto. Dali a gente cresceu com atrito. Que é o que, por exemplo, se faz no Aikido. Aikido é uma arte marcial oriental que tem como base isso. Tá? Então olha que incrível. Você cresce com um conflito. É isso que precisa ser entendido. Quando a gente fala de diálogo na sociedade, quando a gente fala de egoísmo, quando a gente fala de desentendimento no geral. O conflito ele existe para que você cresça com ele, não para que exista só o conflito e pronto. Entendeu? O deus Ares, da mitologia grega, ele deve ficar pé da vida quando ele joga um conflito para alguém, que é ele que faz isso, é o deus da guerra, deus do conflito, deus do atrito. Quando ele joga um negócio, a pessoa não aprende nada com aquilo. Porque o Ares, ele é assim. Falando de mitologia, abrindo só um parênteses. Ele joga um conflito para a pessoa, ou para uma sociedade, para um povo, e ele deixa. Ele não está nem aí porque que vai sair daquilo ali. A função de fazer aquilo, de usar esses conflitos para autoconhecimento e para crescer com eles, é de quem está vivendo. Ele é o deus da guerra. Ele vai jogar a guerra. Agora a gente precisa entender que essa guerra, ela é interior. Esse conflito é interior. E quando você entende isso, aí as coisas mudam, né? Aí você começa a tratar o outro entendendo que dentro de você tem uma guerra acontecendo, com vários complexos emocionais, vários eus. Se você está um pouco por fora disso, eu não vou me alongar sobre esse tema aqui nessa live, vai ter oportunidade em outras lives, mas eu também já falei disso em alguma das aulas, 5 aulas que eu gravei para o programa de 21 dias, está registrado lá, tá no meu IGTV. Tem lá os temas descritos, você vai poder ver em qual aula eu falei sobre esse assunto, eu não lembro agora qual número foi, mas está tudo lá. Então, tem complexos emocionais dentro de você, tem vários eus, não tem só um eu. Tem o ego, que é o eu central, e tem complexos emocionais que eles estão rodeando a periferia dessa ilha. E aí eles também querem participar da vida. A gente fala disso outro dia. Agora, você precisa entender que para um diálogo acontecer de maneira saudável, e vamos definir maneira saudável, tem que ter crescimento pessoal. Porque se um diálogo não traz crescimento pessoal, o que adiantou? De alguma maneira tem que servir. Nem que seja, por exemplo, um diálogo que você tem com alguém para relaxar. Você teve um dia estressante, conversa com alguém, dá uma relaxada, dá uma risada, fica mais alegre, mais feliz, fica mais tranquilo. Você está vivendo também. O diálogo teve esse propósito, teve esse para quê. Para que esse diálogo existiu? Para me trazer esse estado de relaxamento. Agora, se um diálogo acontece e eu não tira nada de construtivo dele, aí tá na hora de levantar a orelha e começar a buscar um pouco mais de autoconhecimento, se você deseja isso. Estou te dando aqui as pistas. Então, tendo em vista isso agora, de que a sociedade ela precisa buscar esse crescimento, como é que a gente pode construir um povo mais consciente? Como é que a gente pode construir uma sociedade onde exista essa relação, a média da energia, da frequência, da vibração dessa sociedade seja uma média de pessoas que buscam autoconhecimento? Como você olhando para dentro de si mesmo, comigo olhando para dentro de mim. E aí a gente vai crescendo a partir desse ponto. E em algum momento,
quando você estiver nesse seu processo, vão aparecer oportunidades de você compartilhar um pouco dessa mensagem, sem forçar a barra, sem querer impor a outra pessoa ou algumas outras pessoas o que é a verdade absoluta para você. Em algum momento, você começa a sentir isso. E você não precisa mudar de profissão. Você não precisa começar a dar palestras, nada disso. Se for para acontecer isso, vai acontecer de maneira natural, de maneira orgânica, de maneira divina. Agora, você não precisa mudar de profissão. Eu dei um curso no final do ano passado, e uma das minhas mentorandas, vou falar o nome dela porque sei que ela me autoriza, a Jennifer. Ela é doula, enfermeira, também professora de dança. E ela estava começando na profissão dela. Tá? Eu perguntei para ela se eu podia dar esse exemplo, ela disse que podia. Ela estava começando na profissão dela de doula. E ela estava meio assim, confusa. Ela, putz, não sei se vai dar certo, estou começando agora, eu quero muito trabalhar com isso, mas sabe como é que é, né? Profissão nova, e tudo é novo para mim. E eu, aquela ansiedade, aquele medinho de, putz, será que vai vingar mesmo? Como é que eu vou me sentir trabalhando nesse lugar e tal? Vamos ver. E aí ela estava fazendo exatamente o curso que eu dei, que é as chaves da transformação, o caminho do comum ao extraordinário. E nesse curso eu falei sobre vários problemas sociais que existem. E eu falei também que a questão é que cada um precisa fazer dentro de si para depois compartilhar com o coletivo. E aí uma das questões que surgiu, eu não me lembro agora se foi a Jennifer ou se foi outra pessoa que trouxe essa questão, uma das questões que surgiu foi a questão de, putz, então eu vou, depois que eu entender certas coisas, que a minha consciência se expandir, eu vou precisar mudar de profissão, vou precisar mudar de vida totalmente. Você vai mudar várias coisas na sua vida conforme você vai avançando no seu autoconhecimento. Mas agora, a profissão, por exemplo, não é uma coisa que você muda. A não ser que você esteja trabalhando numa coisa que esteja corroborando para prejudicar alguém ou algumas pessoas, aí você muda naturalmente. Quando você percebe que está prejudicando os outros, você muda. Agora, fora isso, no mesmo lugar que você está, você começa a compartilhar a mensagem. Que mensagem? A mensagem de que o ego tem o seu lugar, de que o self, o todo, a totalidade, Deus tem o lugar dele. E esses lugares precisam ser respeitados. E você não muda de profissão para isso. Você pode estar trabalhando na padaria, você pode estar trabalhando com doulagem, você pode estar dando aula de dança, você pode estar trabalhando com mentoria em autoconhecimento, com terapia, com qualquer coisa. Você não muda de profissão, você muda o seu jeito de agir. Um exemplo muito legal que eu vi uma vez do professor Hélio Couto, ele deu esse exemplo em uma das palestras dele, não lembro qual, foi de uma cliente dele que trabalhava com hotelaria, com serviços de hotéis em cidades turísticas. E aí ela, depois de algum tempo buscando autoconhecimento, ela falou para ele assim, falou, olha, não trabalho mais em empresa que não visa o interesse do cliente. Tem empresas de hotelaria, empresas de férias, né, que as empresas pegam os piores, ela falou isso, trabalha na área. Ela falou, pegam os piores roteiros de viagem, os piores hotéis, os piores restaurantes, porque aí eles lucram mais em cima do cliente. E o cliente não sabe disso, porque ele está em uma cidade que, teoricamente, ele não conhece. E aí ela falou, não trabalho mais em lugar assim, só trabalho em lugares que visam o interesse do cliente. Esse é um exemplo prático do que eu estou falando aqui. Esse é um diálogo social também. Porque o diálogo ele não vai acontecer necessariamente só com as palavras. O diálogo também acontece quando eu estou passando na rua e um rapaz ou uma moça está lá oferecendo aqueles panfletos que ele tem que entregar não sei quantos centenas de panfletos por hora para ganhar algum dinheiro para colocar comida na mesa. E aí ele te oferece o panfleto e você nem olha na cara dele ou dela. Eu sei disso porque eu já encontrei com pessoas na rua que estavam oferecendo panfleto, parei, dei bom dia, peguei o panfleto, eram duas meninas. E aí elas me contaram isso, que tem que entregar não sei quantas centenas para poder ganhar algum dinheiro. Então, independente da situação de cada um, o diálogo começa aí. O diálogo começa na sua postura, na sua ação. O diálogo começa quando você entra numa loja, tem uma pessoa limpando o chão e você não limpa o seu pé no tapete. Tem um tapete enorme. Você não limpa o pé, passa e suja onde a pessoa acabou de limpar. Que é o trabalho dela. O diálogo começa aí.
Quando você respeita o trabalho do outro, quando você respeita o que o outro está fazendo para colaborar com a sua experiência social. Porque se aquela pessoa não entrega o panfleto, sua experiência social fica prejudicada. E se naquele panfleto tinha um restaurante bacana, e aí você descobre através disso um lugar para você ir, para você conhecer, que seria legal para você. E aí você está procurando de repente um emprego, está procurando de repente uma companhia amorosa. Nesse restaurante você conhece essa pessoa. As possibilidades são infinitas. Mas pode ser também que você só pegue aquele panfleto e depois jogue no lixo, não no chão, no lixo. Porque jogar o panfleto no chão também prejudica a experiência social das outras pessoas. Isso também é diálogo. Então o diálogo começa quando você começa a olhar para além do seu ego. Como eu disse, o ego ele percebe o tempo todo. Só que a percepção do ego consciente é limitada, porque perceber é selecionar. E ele seleciona. Quando você seleciona, você exclui. Então, quando você exclui a partir da sua seleção, esse menino ou essa moça que está entregando o panfleto, você está prejudicando a experiência social. Quando você pisa no chão com o pé sujo, que a pessoa acabou de limpar na loja, tendo um tapete enorme para você limpar o pé, você está prejudicando a experiência social. Isso também é diálogo. Diálogo não é só a palavra. Então, essas transformações no dia a dia só acontecem quando você começa a trabalhar o egoísmo. Aí o diálogo social começa a mudar. Por isso que eu falei desse tema primeiro. Você precisa olhar para dentro de você, ver aonde você está agindo assim ou assado. E eu estou falando por experiência própria. É difícil muitas vezes, é desafiador muitas vezes olhar para dentro de você e admitir que caramba, eu faço isso, caramba, eu fiz aquilo e eu prejudiquei a experiência social. Eu fiz aquilo e aquela pessoa pode ter ficado magoada. Muitas vezes dói você olhar para dentro de si e perceber que um pensamento que você teve te incomoda porque você saca que, putz, isso não foi legal. Perceber isso, muitas vezes é doloroso. Só que a vida e o autoconhecimento não é só feito de prazer, é feito de dor também. Algum nível de dor, algum nível de sofrimento, de desconforto, é inevitável nessa experiência aqui, tridimensional, na Matrix onde a gente está. É inevitável. Agora, o que você faz com esse desconforto, o que você faz com esse sofrimento, com essa dor, é que são outros 500. Então, o diálogo vai acontecer, como eu falei lá no começo, não só entre essas 6 pessoas, que é como eu me vejo, como você se vê, como você me vê, como eu te vejo, como eu sou e como você realmente é. Mas tem os complexos emocionais, tem a sombra, tem um monte de coisa. Então é eu, é o outro, o você, aí são os complexos emocionais que eu carrego, um monte de coisa, coisa reprimida, sombra psicológica, e por aí vai, e essas coisas que o outro carrega. Aí nesse contexto é que acontece um diálogo. E isso acontece o tempo todo. Então é muito importante manter isso em mente. O diálogo na sociedade, e uma sociedade de verdade, um povo, colocando esse termo que é o que o Leonardo Boff usa na citação que eu li para você aqui, ele só vai encontrar esse estado saudável sem o ismo, sem egoísmo, egocentrismo, quando cada indivíduo olhar para dentro de si e buscar isso. Faz sentido? Quero saber a sua opinião, tá? Se você concorda, se você discorda, se você deseja acrescentar alguma coisa, alguma experiência que você teve, coloca aqui nos comentários, que eu quero saber. Ou então, se você não sentir a vontade para pôr nos comentários, fala comigo por direct, que eu quero saber também, tá? Quero saber se isso que eu estou falando aqui fez sentido para você. Ok? Por hoje, essa é a mensagem que eu queria passar. Esse é o tema. Espero que tenha feito sentido para você. Se você tem ideias de novos temas, coloca para mim aqui nos comentários. Ou então, quando eu abrir caixinha no meu stories, coloca lá nos stories também, que eu vou trazer esses temas aqui para trazer esse assunto tão importante, autoconhecimento na prática. Então eu quero que você diga para mim
Aonde você gostaria de ver o autoconhecimento sendo aplicado? Aonde você gostaria de saber? Como eu posso aplicar o autoconhecimento nesse contexto aqui? Esses foram os 2 primeiros contextos. O egoísmo no dia a dia e o diálogo na sociedade. Espero que tenha feito sentido para você e até a próxima live. Um grande beijo, um grande abraço e até lá.